Olá, hoje eu quero falar um pouco sobre que tipo de terapia é a filosofia clínica. Bom, já há uma diferença aqui, né, entre filosofia clínica e a filosofia enquanto estudo acadêmico. São coisas bem diferentes. Uma lida com conceitos, mesmo quando prática, a filosofia acadêmica prática, na ética e na política, ela é extremamente conceitual. E a filosofia clínica se coloca dentro do campo das terapias. Então, filosofia clínica é uma terapia. Ok, mas que tipo de terapia é a filosofia clínica? A filosofia clínica é uma técnica terapêutica ou um método terapêutico. Bom, em função de que a filosofia clínica é filosofia, e também em função de que, além de ser terapeuta da filosofia clínica, eu também sou filósofo de formação. Então, eu trago aqui, né, uma definição a partir do dicionário de filosofia, Nicola Abanhanho. Eu vou trazer aqui para esclarecer esse nosso assunto algumas definições filosóficas, mas de maneira muito precisa no sentido de dar clareza ao que é a filosofia clínica enquanto método ou técnica terapêutica. Então vamos lá. O que é um método? Filosofia clínica é um método terapêutico. O que é um método? Está aqui no dicionário de filosofia. Qualquer pesquisa ou orientação de pesquisa. Uma técnica particular de pesquisa. Indica um procedimento de investigação organizado, repetível e autocorrigível, que garanta a obtenção de resultados válidos. Isso é um método. A palavra, né, em grego, metorrodos, né, em direção, em caminho. Rodos, estrada, rodovia, né? Meta, uma preposição que indica junto, no caminho. É uma maneira, é um caminho de fazer uma pesquisa, uma investigação, e esse caminho, esse procedimento, ele é organizado, repetível, autocorrigível. É exatamente isso que a filosofia clínica se propõe. Um método de investigação do fenômeno humano, para investigar a singularidade através de sua estrutura interna. É exatamente isso. Ela é uma pesquisa, uma orientação do fenômeno humano enquanto considerado como uma estrutura interna. E ele visa, esse método, esse caminho, ele visa um resultado, um objetivo, qual seja, na terapia da filosofia clínica, o bem subjetivo do partilhante ou da partilhante, aquele que vem partilhar sua história com o filósofo clínico. Então, o método é um caminho de pesquisa, de investigação, de orientação de pesquisa, em função de chegar-se a algum lugar. Não é um caminho para ficar andando em círculos. Ele tem um objetivo final, uma finalidade, chegar em algum lugar. Que lugar é esse? Objetivo subjetivo, do bem-estar, bem-viver, que seja, que as pessoas trazem para fazer a sua própria terapia com um filósofo clínico. Então, sim, a filosofia clínica, ela participa de ser uma metodologia, um caminho de investigação com a finalidade, tendo um fim, um objetivo ao final deste caminho. Então, nenhum problema aqui entre filosofia clínica como uma metodologia, um método terapêutico. Também chama a filosofia clínica de técnica. Então, vamos ver aqui no dicionário de filosofia o que seria técnica. Também uma palavra a ver com o grego tekne, né? Mas vamos ver o que diz aqui no dicionário de filosofia técnica. Compreende qualquer conjunto de regras aptas a dirigir eficazmente uma atividade qualquer. Poxa, olha só, nós temos um método,
uma metodologia, um caminho a percorrer para chegar em certo objetivo, em certo lugar no final deste caminho, dessa estrada. Como fazermos isso? Com uma técnica. Né? Operação capaz de produzir um efeito qualquer. Seu campo estende-se tanto quanto o de todas as atividades humanas. Não é à toa que os filósofos gregos chamavam a arte do bem viver a técnica do bem viver. A técnica, um conjunto de regras aptos para realizar uma casa, um barco, para bem dirigir a cidade, a polis, o estado, para bem viver. Há técnicas para o bem viver. Não é assim, vai vivendo. Há um conjunto de regras aptas eficazmente a atingir algum objetivo, seja a felicidade em Aristóteles, seja o bem, a contemplação do bem em Platão, seja a euroia, ou sereno fluxo de vida segundo a natureza dos estoicos, seja o hedonismo de Epicuro. Há técnicas, há um conjunto de regras, de técnicas, de pressupostos para se percorrer esse caminho, esse método. Também a técnica visa um objetivo. Melhor atingir, de forma mais eficaz, o objetivo a que se está perseguindo. Então, sim, a filosofia clínica é um método de pesquisa, tem um caminho, tem uma estrada para a pesquisa da singularidade através da estrutura interna de cada pessoa. E para isso, a técnica. Há maneiras de se fazer isso para melhor se atingir esse objetivo. E vamos separar aqui técnica, né, de tecnologia no sentido material, porque a palavra tekne, em grego, ela é diferente de praxis. Praxis é a atividade mundana, a atividade do dia a dia. Lavar louça é uma praxis. Já tekne é algo que envolve estética, que envolve criação, que envolve outro desenvolvimento, outra relação com a coisa. Não é simplesmente fazer algo, uma praxis, mas é um fazer algo de forma criativa, que envolve um senso estético e criativo. Então, a tecne é algo que tem um objetivo, que envolve criação e que ajuda naquele caminho, né? No método, no objetivo. Também a técnica tem um objetivo, qual seja aquele para qual esse conjunto de regras foi realizado. Se foi para construir uma casa, técnicas para melhor construir uma casa. Se for para gerir um estado, técnicas para melhor gerir um estado. Se for para bem viver, técnicas para melhor bem viver, segundo a finalidade de cada bem viver. Então, também não vejo nenhum problema em considerar a filosofia clínica uma técnica, né? Uma terapia, uma técnica terapêutica. Ok, mas para que definir assim, Fernando? Para que essa mania de querer chamar a filosofia clínica de um método ou de uma técnica? Porque isso diferencia a filosofia clínica de uma teoria. E a teoria é justamente todas as outras terapias que existem aí, filosóficas ou psis, que eu chamo, né? Psicologias, psicanálises, psiquiatria. Todas essas terapias têm teorias nelas embutidas. O que são teorias? De novo, uma palavra grega, né? Da teoria, e diz aqui no dicionário de filosofia, dentre algumas concepções de teoria, uma condição hipotética ou ideal, né? Na qual tenham pleno cumprimento normas e regras que querem ler ou ter intervenções na realidade. Então, a teoria ela já tem pressupostos anteriores para que esses pressupostos sendo colocados em prática na realidade,
eles cumpram essas normas, esses pressupostos. Ou então, que através desses pressupostos teóricos, eu possa ler a realidade para se conformar à minha teoria ou para eu tentar colocar a minha teoria na realidade. Então, a teoria, ela já vem carregada de pressupostos. Quais pressupostos? Depende da teoria. Pressupostos morais, epistemológicos do conhecimento, ontológicos sobre o ser ou a natureza das coisas. Então, uma teoria, ela já não é apenas uma técnica. Ela tem dentro de si conteúdos pressupostos que estão direcionando para que lado a técnica e o método devem ir e o que devem o método e a técnica tirarem desse caminho e desse afazer técnico. A teoria, elas são pressupostos e não são poucos, não são pressupostos técnicos, não são pressupostos de conteúdo, digamos, forte, como disse, morais, ontológicos, religiosos. E a filosofia clínica não é uma teoria. A filosofia clínica em si, ela tem pressupostos técnicos e metodológicos, porque ela tem um caminho e tem um certo realizar essa terapia de uma certa forma, para que seja a filosofia clínica e não seja outra terapia. Mas essas técnicas e esse método, eles não têm em si nenhum pressuposto teórico, uma teoria sobre a natureza humana, uma teoria de qual é o melhor caminho, uma teoria sobre o que é o bem viver, uma teoria sobre as emoções, uma teoria sobre a cultura, a civilização, o mundo. Não há teoria dentro da técnica e da metodologia da filosofia clínica. E ela também não se serve, ela não se presta a fazer leituras teóricas da realidade. Ela não se presta, a partir do momento em que ela entra em contato com um partilhante, com uma partilhante, teorizar moralmente, ontologicamente, religiosamente, seja o que for, aquilo que aparece para o terapeuta na filosofia clínica. Então, ela não é teoria nem em si e nem no seu realizar. Não há teoria nenhuma em filosofia clínica. Então, ela é uma técnica, é uma metodologia, e aí a gente adiciona mais esse adjetivo, ela é formal. O que é uma técnica, um método formal? Se diz vazio de conteúdo, é só forma. Ah, mas como é que se preenche? Para que serve isso? Porque essa forma vazia, essa metodologia, essa técnica formais, vão ser preenchidas por aquele que entra em contato com a filosofia clínica através do conteúdo dessa pessoa, e não da terapia, não da metodologia e nem do terapeuta. Eu, como terapeuta, também tenho que me formalizar, tenho que me esvaziar quando eu for entrar em contato com um partilhante, uma partilhante. O método em si já é vazio. Agora, se eu for cheio dos meus pré-juízos, pressupostos pessoais sobre o ser humano, sobre os outros, sobre o mundo, eu vou colocar na metodologia vazia os meus pressupostos e vou entrar em contato com outro a partir dos meus pressupostos. Já contaminei a metodologia técnica da filosofia clínica. Para que ela funcione realmente como filosofia clínica, eu, antes de pegar essa metáfora de pegar o método, né, como se fosse algo palpável, antes de eu pegar o método da filosofia clínica, eu devo me esvaziar, me formalizar, tirar os meus prejuízos, meus pressupostos, minhas noções de certo e errado, bem, mal, justo e injusto, que para mim são importantes na minha vida, eu tenho que deixar isso de lado, colocar entre parênteses, como diria Edmundo Husserl, na sua fenomenologia, deixar para trás todas as minhas concepções e noções de vida, mundo e pessoas, para aí pegar o método, que também é vazio, e a partir disso fazer essa composição para receber o partilhante ao partilhante a partir dos seus
conteúdos, não dos meus, e nem da metodologia que não tem nenhuma. Então, essa é a explicação de por que eu chamo a filosofia clínica uma metodologia e uma técnica terapêutica. Porque ela é formal, ela é vazia de conteúdos teóricos, sejam eles quais forem. Isso em si já é importante, porque nenhuma das terapias são assim. Todas trazem teorias e pressupostos morais, ontológicos, sociais, do ser humano consigo mesmo, de normalidade. Todos trazem conteúdos de teorias embutidas nelas, inclusive as filosóficas, porque elas são filosóficas a partir de certos autores que também trazem seus conceitos filosóficos para dentro da terapia. E a filosofia clínica não. Então, ela está completamente fora das outras terapias. Ela é, em si, formal, vazia de conteúdos teóricos, seja de qualquer ordem. Mas ainda não é o suficiente. Na formação em filosofia clínica, né? Nos cursos em filosofia clínica, no que eu dou na EPOCHE, nos cursos da Casa da Filosofia Clínica do Hélio Strasburger, é muito importante que, além de compreender a metodologia, a técnica da filosofia clínica, se faça um trabalho forte no seu ser terapeuta, que é o papel existencial no qual entraremos em contato com essa metodologia e com essa técnica. Se o ser terapeuta também não se esvaziar naquele momento de ser terapeuta, de todas as suas concepções de mundo, pessoas e morais, e ontológicas e religiosas, o próprio terapeuta vai contaminar o método e vai não permitir que o outro apareça como ele é, pois ele já vai estar, a partir das suas teorias morais, ontológicas, interferindo naquilo que aparece. Por isso que eu sempre quero deixar bem marcada que a filosofia clínica é uma técnica terapêutica, é uma metodologia terapêutica e não uma teoria sobre nada. Muito bem. Quem gostou do vídeo, por favor, quiser compartilhar, compartilhem. Quem tem uma pergunta, alguma questão. Quem não gostou também, pode fazer perguntas, ficou dúvidas, coloquem ali nos comentários que eu, dentro do possível, tento esclarecer mais a respeito da filosofia clínica e sua abrangência terapêutica. Muito obrigado e até o próximo vídeo.